Fala, fala galera! Hoje a gente tá aqui de novo no nosso Conforto Médico. Hoje tá um pouco diferente, hoje é o Comfort Place. Não sei como é que fala isso, não sei se existe isso em inglês, mas nós vamos descobrir, porque o nosso convidado de hoje ele tem uma experiência aí internacional importante para conversar um pouco com a gente, que é o Dr. Rafael Ulisses. Para a gente começar aqui, só lembrando, meu nome é Augusto, eu sou o host de vocês aí nesse podcast, que é um podcast onde a gente conversa um pouco sobre várias áreas da medicina, a gente traz aqui nossos amigos, nossos convidados, nosso conforto médico para realmente discutir e conversar, ter novas ideias, arejar a mente aí quando o assunto não é só a residência médica, né? É a nossa vida como um todo. Então a gente está fazendo essa série, convidando várias pessoas aqui. E tô também com outro host aqui desse podcast, que é o Dr. Matheus Meireles, né? Meu sócio, cirurgião do aparelho digestivo. Tamo aí, né, Matheus? Tamo aí, hoje vai ser fenomenal, porque residência médica nos Estados Unidos é um tema super em alta, né? Cada vez a gente vê mais estudantes procurando. Então a gente vai trazer aqui trouxe aqui o Dr. Rafael, um cara experiente, Tem que falar o currículo dele em inglês. In English, ok. Ele viveu tudo isso, né? Inclusive... Mais que viveu, he lived. He lived. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Dr. Ulisses. Muito obrigado. Chamavam assim, Dr. Ulisses? Dr. D. Azevedo. Dr. D. Azevedo. Geralmente é pelo last name, né? E queria agradecer o convite, é um enorme prazer poder falar um pouco aí sobre a minha experiência nos Estados Unidos e poder contribuir aí com todo mundo que assistir esse podcast. Ele é um cara humilde, então eu vou ter que fazer as introduções dele aqui. O cara, ele foi o primeiro lugar da FUVEST, o cara foi o 01 da Faculdade de Medicina da USP, né, formado no Colégio Naval. Ele, enfim, teve uma trajetória brilhante durante a faculdade, passou por várias clerkships, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né, que é basicamente fazer uma parte do internato nos Estados Unidos. E foi também da equipe, né, na verdade nossa amizade começou, a gente trabalhava junto na equipe da professora Angelita Gama, né, que ela ela é, né, uma professora fantástica que na época aí, já há mais de 30 anos que ela trabalha com acadêmicos, chama acadêmicos para participar das cirurgias dela. A gente se conheceu lá, né, Ulisses? É verdade. E estamos aqui até hoje. E o Ulisses, ele perseguiu esse caminho internacional. Minha primeira pergunta para você, assim, quando que você decidiu, assim, pô, quero realmente ter uma trajetória internacional, assim? Quando que você amadureceu essa ideia? Bom, durante a faculdade, justamente com essa experiência que a gente teve, né, de trabalhar com a doutora Angelita Gama e a equipe, a gente era exposto de alguma forma a muitos cirurgiões internacionais, eles vinham inclusive fazer observerships, né, com a professora Angelita e a gente participava de congressos, né, eles mesmos organizavam o congresso, né, o Fórum Internacional de Câncer de Reto, e aquilo foi me despertando uma vontade, né, um interesse de poder conhecer um pouco a medicina em outro, né, em outro país, em uma outra cultura, e aquilo que me despertou, né, esse interesse inicial de procurar ter essa experiência internacional. E, cara, assim, isso aí era 2012, 2013, alguma coisa Quando a assim. gente ingressou na equipe, né, segundo, terceiro ano da E faculdade. essa vontade tua surgiu já mais próximo do internato, ali, 2000. Já foi mais perto do internato, né? E aí eu tinha um colega, que inclusive o André, né, que o Augusto conhece, que é urologista hoje lá nos Estados Unidos, ele foi uma das primeiras pessoas lá que desbravou esse caminho, né, Vocês pegaram essa parada aí quando tudo era, quando tudo era mato era mesmo, o mato, negócio exatamente. Hoje isso já é uma coisa muito mais difundida, você acha, né, diversos materiais falando, explicando sobre como é que é esse processo, mas esse nosso colega André foi realmente uma pessoa que desbravou esse caminho, né, pelo menos para a gente lá da faculdade, esse caminho de residência médica nos Estados Unidos. E quando você, pô, beleza, quero realmente ter uma carreira internacional, tal. Isso veio antes de você tentar fazer uma clerk lá, ou foi durante a clerk que você, assim, você queria ter uma experiência só acadêmica internacional e você chegou à conclusão lá, ou você já fez aquilo, tipo, intencionalmente pra se mirar fazer residência mesmo nos Estados Não, Unidos? primeiro explica o que é clerk, porque você já morou nos Estados Unidos, já morou um ano em Boston, você fez residência nos Estados Unidos.
E eu já sonhei para os Estados Unidos, mas não tenho a mínima ideia dos processos. Assim, eu imagino que outras pessoas também não têm a mínima ideia do que precisa de certificação de inglês, o que precisa de estágio, de nota, como é que estuda e tal. Então, para começar, o que é esse clerk aí? Ótima pergunta, né? O clerkship, ele é um estágio médico hands-on que você faz nos Estados Unidos, né? Geralmente as pessoas vão no 5º ou no 6º ano, né? Existem diversas instituições nos Estados Unidos que são abertas, né, a estudantes estrangeiros ou até mesmo americanos que estão fazendo, né, faculdades em outros lugares e elas desejam aplicar, né, para residência naquele lugar específico, elas se candidatam, né, a essas vagas de clerkship, né? No caso da... Clerkship seria um sinônimo para internato ou não? Não tem muito a ver. É um sinônimo para um estágio médico, né? Geralmente hands-on, é um estágio que você bota a mão na massa, você de fato pode examinar pacientes, entrar no centro cirúrgico. E é um estágio, assim, oficial que conta pro currículo. Exatamente, que conta para o currículo, né? Algumas vezes as pessoas conseguem, aqui no Brasil, você utilizar isso como crédito, ou você substituir, tem faculdades que têm electives, né? Estágios eletivos que você pode ir para fora, ou no meu caso, na USP, isso era um pouco mais engessado, eu tive que fazer foi um requerimento que para poder validar isso que eu fiz fora, isso valer como um estágio que eu tivesse feito aqui. Chegou a valer? Chegou a valer. Eu não fiz o estágio de cirurgia geral no HU. E aí, os estágios que eu fiz lá, eles substituíram meu estágio no HU, né, no Hospital Universitário. Você fez 3 estágios em Harvard e 2 em Michigan. Exatamente. E foi tudo na mesma época, seguido ali? Mas eu tive um mês de gap entre o estágio de Michigan e de Harvard, que eu voltei para o Brasil e depois eu retornei para lá, para Boston, né, para fazer os estágios nos Estados Unidos. Sangue nos olhos, hein? Foi um período bem cansativo, você ser exposto, né, um ambiente totalmente diferente, os desafios foi um desafio muito grande. Assim, você já sabia que queria ter uma carreira internacional, sabia que fazer esses estágios aí é uma coisa que é muito importante durante o processo, a gente pode Uhum. discutir um pouco mais sobre isso, mas das coisas que você esperava, assim, quando você chegou lá, o que foi diferente, assim, coisas que não bateram, assim, com a sua expectativa? Olha, positivamente, o que eu diria é que existia, e eu acho que ainda existe, um preconceito de que os estudantes eles têm eles podem fazer menos coisas durante o internato lá nos Estados Unidos, principalmente no centro cirúrgico. Isso foi uma coisa que na verdade não ocorreu. Lá eu acho que inclusive eu tive mais oportunidades como estudante de medicina, né, medical student, eu tive a oportunidade até de fazer mais coisas do que eu tive durante meu internato aqui na USP, né? Então lá eu podia entrar em campo, realizar às vezes pequenas partes de um procedimento, obviamente tudo supervisionado, tinha às vezes um pouco mais de autonomia de fazer pequenas coisas durante o internato lá que aqui no internato no Brasil eu não tive. Então isso foi uma surpresa muito positiva. Eu acho que isso é muito decorrente do fato de que por exemplo, eu estava muito acostumado lá na USP, no nosso internato, quanto às vezes as experiências com a doutora, de terem muitas pessoas escovadas e paramentadas durante o procedimento. Então, às vezes era um médico assistente, outro médico assistente, R4, R3, R2, R1, e aí você era o interno que... E lá Tu era não o tinha... conistério. O conistério. E é óbvio, assim, tinham oportunidades, experiências positivas durante o internato aqui, eu não vou mentir, mas lá não existe essa cultura. Então, lá geralmente para casos mais simples, um attending, né, um médico assistente, um senior resident, ou às vezes um junior resident e o medical student. Então, assim, inclusive teve oportunidades que às vezes meu senior precisou sair do procedimento por um tempo e eu fiquei só com um assistente auxiliando, e até essa própria experiência de trabalhar com a doutora Angelita, eles percebiam
branco, eu tinha, né, uma certa desenvoltura, um certo conhecimento, então isso me proporcionou uma experiência, assim, realmente única de poder, de fato, ter uma experiência bacana, positiva no centro cirúrgico lá. E desde que você começou essa estratégia, pô, foi lá fazer as clerkships, como é que você estruturou o seu caminho para chegar, para conseguir atingir, né, eh, essa esse match em uma residência aí, Hum, porra, super competitiva, né, que uhum, é a residência de cirurgia nos Estados uhum, Unidos. uhum. Como é que foi esse caminho, assim, que você trilhou? E se você, assim, passa pra gente, assim, não sei se você consegue passar, assim, quais são os pitfalls desse caminho, assim, porque muitos você deve ter aprendido na prática ali, né? Uhum. Bom, primeiramente, para qualquer carreira super concorrida nos Estados Unidos, como é General Surgery, e tem algumas outras que também são até mais difíceis. Eu acho que se você tiver a oportunidade durante a faculdade de medicina aqui no Brasil de ter experiências hands-on nos Estados Unidos, isso faz muita diferença porque as cartas advindas dessas experiências são muito mais fortes, né? Então, isso me possibilitou ter, eu consegui uma carta, né, uma letter of recommendation para cada estágio que eu fiz lá. E isso, logicamente, não é uma coisa fácil, não é nenhuma garantia que você vai fazer um clerkship e você vai encontrar alguma pessoa que vá, um attending que vai escrever uma carta. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto que eu poderia destacar, que é muito importante se você tiver essa oportunidade de ir lá para fazer um estágio hands-on durante a faculdade, que é o único momento, isso é importante ressaltar, que é o único momento que você pode, de fato, ter experiência hands-on, indo como estudante de medicina, porque depois, e eu acho que o Augusto sabe um pouco melhor disso, que para você depois ter experiência hands-on, depois de formado, assim, é quase impossível você poder ter isso, mas enquanto estudante de medicina, você pode, sim, ir lá e examinar um paciente, entrar no centro cirúrgico e se paramentar e participar. Então, acho que ter experiência hands-on durante a faculdade de medicina é uma das coisas imperativas. Aí, logicamente, E em termos de aumentar suas chances de conseguir uma carta de recomendação, que você, daria de conselho para uma pessoa que vai fazer um estágio lá, na é, graduação? Em termos eles avaliam o quê? Comportamento, uhum. conhecimento, proatividade, pontualidade? Uhum. Certamente, todos esses fatores, né? Eu acho que você se preparar previamente, antes de você ir para o estágio, é uma coisa muito importante. Então, você Tem que saber passar um caso em tem que inglês? saber passar um caso em inglês, você tem que, obviamente, é óbvio que eles não esperam que, por exemplo, eu fui lá e um dos meus estágios na Harvard era Vascular Surgery, que eles não têm expectativa que um estudante de medicina saiba tudo de Vascular Surgery, saiba todas assim, os passos de um procedimento vascular mais complexo, mas eles esperam um certo grau de conhecimento, né, que se preparando até para as provas do USMLE, você consegue ganhar bastante isso. Então, a partir desse conhecimento prévio, se é um estágio cirúrgico, logicamente, como os que eu fiz, eu acho que você saber o básico que um medical student, que um estudante de medicina precisa saber em termos de procedimentos, né? Você saber fazer uma sutura básica bem feita, você saber dar um nó bem feito, você saber, assim, ter uma ideia de como auxiliar numa cirurgia. Eu acho que isso é uma coisa que foi muito bem Você tem que vista saber lá o durante nome dos instrumentos o cirúrgicos também, nome né? dos instrumentos cirúrgicos, que assim, é muito diferente, às vezes até lá isso varia um pouco de lugar para lugar, mas saber o nome dos instrumentos. E aí aquelas coisas básicas também, igual você falou, pontualidade, sempre ser um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Em termos de vestimenta, lá eles andam assim que nem você veio aqui hoje, engravatado, com É, terno, como que é? Isso É diferente depende, aqui do isso Brasil? depende muito de lugar para lugar. Por exemplo, a Mayo Clinic, que foi um lugar que eu fiquei por mais de 2 anos e meio fazendo pesquisa aí durante o meu PGY1, isso era o padrão de investimento lá. Então, inclusive, quando PGY1, no caso, R1. seria o R1, né? Inclusive, esse é o padrão para que os próprios attendings, os médicos assistentes e os
residentes é o padrão que, quando eles vão para conferências internas, quando para ver paciente, assim, é muito difícil você ver um médico lá no ambulatório com scrub, realmente eles têm esse padrão de vestimenta. Agora tem alguns outros lugares, eu já conversei com outros colegas que realmente, às vezes eles veem o paciente de uma forma assim, formal, mas às vezes uma camisa, uma calça, ou até mesmo de scrubs, assim, mas tem essa variância, mas isso varia de lugar para lugar, né? Então, para chegar lá, né, conseguir ser residente dos Estados Unidos, ter uma carreira internacional, você comentou então agora desse ponto, né, do estágio, como deve ser o comportamento, como Uhum. que aumenta a sua chance de conseguir uma carta de recomendação. Mas tem um passo antes que é o próprio inglês, né? Uhum. Existe uma exigência do concurso que você tenha, que tenha alguma certificação de Sim, inglês, né? correto. Para a maioria, assim, isso também varia um pouco de lugar para lugar, né? Tem estágios, cada estágio tem sua regra. E algumas vezes essas regras são diferentes. Por exemplo, o nosso estágio, ele era uma colaboração que a USP tinha com essas instituições, né? Eu consegui todos os estágios por meio dessa parceria que a USP tinha e que inclusive tinham estudantes de fora dessas instituições que rodavam no nosso internato como alunos de medicina, né? Mas assim, Eu respondendo a digo sua lá pergunta, na frente, na hora dos steps, né? é, é, Você precisa ter um Cambridge, precisa... então, para fazer os estágios, né, assim, algumas instituições, eles exigiam o Eu fui obrigado. TOEFL. Eu fui obrigado a fazer TOEFL. O TOEFL, eles exigiam uma nota mínima do TOEFL, que eu acho que na minha época para Harvard era 100 de 120, né? Era uma É. pontuação que não era assim tão difícil de conseguir. E para esses estágios específicos, eles não cobravam o Step One, que é a primeira prova que a gente vai conversar mais adiante aí, da revalidação do diploma médico, mas eu sei de outros lugares que necessitam você precisa do Step One para poder fazer, porque até eles assumem que se você já fez o Step One, você tem um conhecimento, um Um inglês balizador médico, ali. um balizador, né? E então, assim, o TOEFL geralmente é essa prova que eles usam meio como para saber. E algumas instituições, inclusive a Harvard, fez uma entrevista bem rápida por telefone comigo antes de eu ir para os estágios para saber, para avaliar, assim, o meu inglês, né? E aí foi basicamente dessa forma que eles avaliaram. Legal. Então, normalmente a própria universidade é uma porta para você conseguir fazer um estágio lá, né? Uhum, sim. Mas e o cara que já terminou a faculdade, já está formado aqui, Uhum, plantoneiro e tal, e está pensando, quero internacionalizar minha uhum, carreira, cansei uhum. de plantão. Tem A algum carreira e jeito, a carteira. tem algum jeito dele conseguir estágio também, tentar conseguir uma carta de recomendação de Sim. quando já saiu da faculdade? Sim, tem. E isso é por meio do que eles chamam de observerships, né? Que são estágios, aí é um pouco diferente, eles são estágios observacionais, não são estágios hands-on, como eu tive a oportunidade de fazer durante a faculdade de medicina. E nesses estágios o que muda é que você, depois de formado, você não pode examinar um paciente, você não pode atender um paciente sozinho, você não pode você pode entrar no centro cirúrgico, mas você não pode, de fato, se paramentar e aí auxiliar num caso cirúrgico. E por conta disso, geralmente, assim, isso obviamente não é uma regra fixa, mas geralmente as cartas advindas de estágios observacionais, elas são mais fracas do que do estágio hands-on, né? Porque o médico, o attending, ele não pode de fato ver você, né? De fato, assim, atuando como médico, por conta dessas limitações, né, que você tem. Mas, assim, é aquela coisa, é o que você pode fazer naquele momento da sua formação. Se você cogitou ir para os Estados Unidos depois, você pode fazer esses estágios observacionais, né? Eu vi algumas pessoas também conseguindo fazer pesquisa, mesmo no observacional, conseguiu algum contato lá e entrou em alguma linha de pesquisa. Si- Talvez isso possa Sim, fortalecer a tese, né, da pessoa. esse é outro caminho que ele é até muito recomendado para pessoas que querem especialidades mais concorridas nos Estados Unidos, como General Surgery. É um meio de até você tem uma exposição maior ao seu PI, né, ao seu
a pessoa que vai te mentorar lá durante a pesquisa, dela conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua work ethic, da sua, enfim, como você é. E às vezes, no meio desse Research Fellowship, você consegue alguma oportunidade, inclusive, de fazer um observership com aquela pessoa que às vezes trabalha, você tem a oportunidade com pesquisa e ela também atua na parte clínica e você fazer isso concomitante, né? Uhum. Mas é uma oportunidade de você conseguir uma letter of recommendation que pode ser até tão forte quanto de um observership, né? Porque a pessoa te acompanha há mais tempo, sabe como você é como profissional. Eles valorizam muito a pesquisa lá também, né? Eles valorizam O muito a próprio Augusto pesquisa. ficou 1 ano lá em Boston pesquisando, né? Uhum. Conta aí pra gente como foi a sua experiência, Augusto. Não, a minha experiência, ela foi, assim, não foi com estágio de internato, né? Ela foi realmente de pesquisa. Você trancou a faculdade 1 ano, né? Tranquei. Eu tranquei entre o quinto e o sexto ano. Acho que foi um pouco antes de você ter Sim, ido, né? sim, Você foi logo exatamente. após, Sim. né? Né, na época, a USP tinha um convênio, deve ter ainda, né? Um Uhum. convênio com a Harvard Medical School e com a School of Public Health. E daí, eles sempre mandavam, assim, sei lá, 8 ou 9 pessoas pra ir. E eu nunca, assim, a gente era da equipe da Angelita, eu nunca tive esse pensamento de fazer esse movimento internacional, porque aquilo lá era trabalho sério, né? Então, assim, a Uhum. gente não tinha essa, essa ambição, né? Mas daí, entre o quinto e o sexto ano, tinha acabado essa coisa da Angelita, e daí, assim, já tinha acabado até esse processo seletivo e surgiu um outro processo seletivo que só tinha uma vaga. Uhum. E eu lembro até hoje, assim, que eu fui entrevistado pela minha PI, né? Pela Márcia, né? Daí uma das coisas que eu falei, ela falou assim: ah, mas se você passar nos outros processos seletivos, qual processo seletivo você vai escolher? E eu falei pra ela assim: "Não, não tem outro processo seletivo, assim. Uhum. Eu só me inscrevi nesse mesmo, eu não quero fazer nenhum outro. Eu me inscrevi, né, não é só porque eu quero viajar, é porque eu gostei do projeto e tal". Eu acho que isso foi um dos determinantes, assim, eu estar realmente interessado Uhum. no projeto dela, que era um projeto baseado em estatística. Daí eu fiquei lá 1 ano fazendo research, né, fazendo só a parte de pesquisa. E tentei até inclusive fazer clerkship lá, mas não deu certo, porque na ocasião eu não consegui realmente conciliar, assim, estava inconciliável, né. Mas tem um custo também que é alto também, cada clerkship saiu por volta de, você lembra os valores? No caso, como eu fiz todos pelo convênio da USP com essas instituições, eu não tive que pagar nada, nenhuma da tuition fee, que eles chamam, né? Isso foi isento pelo esse convênio que a USP tem com essas instituições, né? Mas o que eu sei é que esse custo costuma ser em torno de 5 a 7 mil dólares por mês de estágio. Então, assim, é um custo. Mas isso a gente tá falando de Harvard, será que varia, assim, em outros Varia. Tem, locais? inclusive, outros lugares que você não paga a tuition, né? Mas são vagas limitadas e processos seletivos, né? Aí essas instituições geralmente têm certos os requirements assim diferentes, né? Para você poder aplicar. E aí realmente é um processo seletivo. Quando você paga, assim, é lógico, eles não selecionam qualquer um, eles têm um certo standard, né? Mas geralmente é um pouco mais Mais fácil. fácil. É mais fácil, né? Tem algumas faculdades que têm esse vínculo, é bom dar uma olhada na sua própria instituição, se ela tem, Uhum, né? A gente tinha lá o departamento internacional, o CRINT, lá que a gente avaliava quais eram os convênios, né? E algumas faculdades têm realmente esse convênio, não é só a USP, né? uhum, Tem outras faculdades que têm esse convênio, é importante sempre avaliar. uhum, Mas minha dúvida para te perguntar aí na sequência é o seguinte: eu sei que você terminou, você fez os clerkships, né? Daí você se formou aqui, né? Inclusive foi laureado o primeiro eh, maior destaque cirúrgico, né? Que a gente tem na USP tem essas coisas, né? uhum. Quando você se forma, tem o melhor em área básica, o melhor em cirurgia e o Melhor em melhor em clínica. clínica. É. Daí você mandou o currículo e tal, ficou como o melhor de cirurgia. Cirurgia. É o prêmio Edmundo Vasconcelos, né? Eu tive essa honra de ser Negócio chique. laureado. Sucesso. Muito bom. E E daí você terminou a faculdade e você já voltou para os Estados Unidos já.
Não, na verdade, quando eu concluí os clerkships e eu voltei, e aí eu colei grau aqui na USP, né? E aí, nessa época, eu comecei, assim, eu tinha essa ideia de fazer a residência em General Surgery lá, e eu Daí já lá sabia. você tinha fechado já durante os clerks, tipo, pô, é aqui, vou fazer aqui mesmo. Assim, é, eu gostei muito das coisas que eu vi lá e eu achei que, assim, a residência, o que eu conversava com os residentes, mas eu sabia da dificuldade. E, assim, muitos falavam, olha, você como IMG, que eles chamam, que é International Medical Graduate, é muito difícil você conseguir uma vaga de General Surgery. E aí isso acabou unindo o que eu vi lá com esse desafio, né? Eu sempre... Daí ficou mais animado ainda, quando eu falo assim, é muito difícil, você provavelmente não vai conseguir. É. Daí, daí o Ulisses gostou. Falou assim, opa. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito movida a desafios e aquilo realmente me incitou a, a tentar esse caminho de conseguir essa experiência clínica, né, fora do país, né? E aí eu voltei e aí eu apliquei para algumas vagas de Research Fellowship nos Estados Unidos, né? E... Onde que encontra isso aí? Porque assim, eu acho que uma das grandes dificuldades, assim, quando casos, por exemplo, como você, né, assim, que são pessoas muito acima da média, que fazem, que acontecem, que buscam, mas assim, aonde que você buscou essas coisas? Eu fui atrás de uma vaga de research fellow. Como é que foi isso, assim? Foi uma comunidade? Uhum. Como é que foi isso? Tá, existem algumas maneiras de você conseguir uma vaga de Research Fellowship. No meu caso, eu apliquei para apenas dois lugares. O primeiro foi o departamento de trauma lá do MGH, da Harvard, né, do Mass General Hospital, que foi uma indicação de um attending, falou, olha, geralmente os estudantes que vêm para cá, ou formados que vêm para cá fazer pesquisa, geralmente esse departamento é um departamento que eles têm vagas, que inclusive que são você ganha salário e tudo, que é um programa bem estruturado e que isso te possibilita depois conseguir melhorar o seu currículo para você aplicar. E aí eu apliquei para essa vaga e apliquei para uma outra vaga que até foi por meio do André, que era o nosso colega lá, urologista, agora urologista, mas na época ele estava na Mayo fazendo o PGY1 também lá de General Surgery, que ele falou, olha, tem uma vaga aqui que eu fiquei sabendo que é para trabalhar com o Dr. David Farley, que ele foi o Program Director do programa de General Surgery lá da Mayo, ele falou, olha, é uma vaga muito boa, que tem a possibilidade de depois ser remunerado, mas geralmente começa não remunerado, e eu acho que esse é um dos seus best shots para você poder vir para cá. E aí eu apliquei, teve um processo seletivo, enfim, e aí eu tive a sorte de ser aceito para trabalhar na equipe dele. Então, assim, essa foi a minha experiência, mas as pessoas às vezes, assim, o que eu poderia recomendar se alguém viesse me procurar, como eu consigo, né? Eu acho que a melhor forma, a forma mais fácil é você conseguir alguma coisa por meio de networking, né? Então, às vezes durante a faculdade você fez pesquisa com algum pesquisador que tem algum amigo lá nos Estados Unidos e aí assim isso assim acelera muito o processo porque eles levam muito em consideração lá nos Estados Unidos o que essa A indicação referência, também, né? indicação, isso é uma coisa muito forte lá. Então isso acelera bastante o processo. Mas agora se alguma pessoa viesse me procurar, já está formada, trabalhando e quer fazer pesquisa lá, aí já fica um pouco mais complicado, mas ainda assim é possível. Aí, assim, a principal forma é você ir em websites de instituições, procurar por os médicos assistentes daquele departamento e você enviar cold letters, e-mails falando, olha, eu tenho interesse de fazer pesquisa, manda o CV, escreve alguma coisa bem personalizada e algumas pessoas conseguem por meio desse modo também. E mais duas dúvidas. Primeira, quero fazer, por exemplo, uma especialidade qualquer aqui, vai. Eu quero fazer ginecologia e obstetrícia nos Estados Unidos. Essas clerkships, research fellow, já tem que ser todos voltados para essas especialidades? Sim, Ou para especialidades concorridas, sim. É assim, isso porque ah,
a forma como funciona, né, o processo do match, quando você aplica de fato para as vagas de residência, é que assim, a forma dessa experiência, ela conseguir colaborar para você conseguir a vaga de residência, funciona da seguinte maneira: as pessoas que avaliam, né, a sua application, elas vão olhar as cartas de recomendação. E, obviamente, o Program Director daquela instituição, ou os Associate Program Directors, porque é um grupo, né, de pessoas, elas vão olhar as cartas de recomendação. Elas vão olhar aqui e falar assim: olha, esse daqui é o Augusto, é um estudante internacional, né, veio de fora, e essa pessoa aqui que eu conheço lá do Texas escreveu uma carta, e essa pessoa de confiança, assim, eu conheço essa pessoa de congressos, ou a gente treinou junto, e ela escreveu uma carta falando que o Augusto é um excelente médico e é uma pessoa muito acima da média, e eu acho que vale a pena entrevistar e olhar essa pessoa. Agora, se você consegue as cartas de pessoas que às vezes eles não conhecem, não são da área, isso dificulta um pouco, e ainda mais assim, são inúmeras barreiras para o estudante, para alguém de fora conseguir entrar dentro do sistema. Então, E outra dúvida que eu tenho ainda nessa mesma pegada aí. Tá bom, beleza. Eu estou no segundo ano da faculdade, estou ouvindo esse podcast e quero começar a pensar nessa jornada. Quais são os passos assim que eu faria a partir de agora, a partir do segundo ano, assim, considerando que o cara tá no começo da faculdade de medicina, ele tem tempo. Como que você faria se você tivesse uhum. esse tempo, né? Essa é uma pergunta excelente, né? E depois, durante esse processo, ou até mesmo agora, muitas pessoas me perguntam isso. Acho que o primeiro ponto antes de tudo, que é importante falar aqui é que, assim, se você cogita de alguma maneira fazer residência médica ou ter qualquer tipo de experiência internacional, eu acho que é altamente recomendável desde o primeiro ano você começar a se preparar para as provas de revalidação, que são as provas do USMLE e os STEPS. Mas aí algumas pessoas me perguntam, falam assim: olha, eu não tenho muita certeza se eu quero de fato fazer residência lá nos Estados Unidos. Será que vale a pena eu investir esse tempo? E a minha resposta é sim, vale a pena, porque, em primeiro lugar, você pode não querer fazer residência médica nos Estados Unidos, mas talvez você vai fazer a sua residência médica aqui no Brasil, como o Augusto fez cirurgia geral, urologia, o Matheus cirurgia geral e gastro, e você pode, depois desse período, querer fazer um treinamento clínico nos Estados Unidos. E aí, para isso, você precisa ter as provas do USMLE feitas. E aí, Foi o caso do Bigarão, nosso colega, né? e tem muitos colegas nossos. Fez urologia, É, né? Foi meu. Quando eu uhum, era R3, ele era R5, uhum, mas ele já tinha os steps, uhum. terminou a residência, conseguiu, enfim, trabalhou um tempo aqui com um urologista no Brasil, e agora tá nos Estados Unidos fazendo programa de uro-onco, né? Tá terminando o Sim, programa de sim. uro-onco e fellow clínico só com step, né? Fellow clínico. Salvo raríssimas É, exceções, assim, não sei. assim, que eu saiba, pelo menos na área cirúrgica, fellow clínico, você precisa Precisa. ser certificado por meio das provas do USMLE. Eu não conheço nenhuma exceção a essa regra. Inclusive, eu conheço, assim, o que é uma coisa um pouco fora, e eu tive um attending lá no NYU que é brasileiro, que fez cirurgia, fez tudo aqui no Brasil, e ele é médico assistente lá na NYU. E ele não fez residência nos Estados Unidos, mas ele fez as provas e ele tem um contrato com aquela instituição. Mas tem toda essa questão do USMLE. Então, assim, voltando ao meu ponto, eu acho que, assim, você está no começo da faculdade, primeiro, segundo ano, assim, vale muito a pena você parar e se dedicar para fazer essas provas, porque você nunca sabe o que vai acontecer no futuro. Você nunca sabe se depois de terminar a residência aqui, ou se durante, às vezes, depois de cirurgia geral, enfim, em algum momento você quer ter essa experiência do fellow clínico, você precisa. E eu conheço colegas de turma que fizeram graduação com a gente e terminaram a residência e começaram a cogitar essa possibilidade de ir para os Estados Unidos. E aí, para essa pessoa, depois de
passar por 6 anos de faculdade de medicina, Uma 3, residência. 5 anos de residência, para você parar e se preparar para essas provas do USMLE, assim, é uma coisa muito difícil. Porque vai ter Então, que estudar ciclo de Krebs. exatamente, Então, você vai ter que revisitar. Passa um pouquinho essa estrutura aí dos steps. eu, por exemplo, sou leigo. Eu lembro que o Step 1 cai um pouco do ciclo básico, Uhum. ali, bioquímico, e tem o Uhum. Step 2, né? Tem Uhum. outro Step também? Na verdade, assim, para você poder se candidatar a uma vaga de residência nos Estados Unidos, você precisa necessariamente ser aprovado no Step 1. O Step 1 é uma prova de conhecimentos muito voltada do ciclo básico, né? Patologia, bioquímica, fisiologia, patofisiologia, são aquelas coisas que a gente normalmente aqui no Brasil vê durante do primeiro até o terceiro, quarto E de modo ano, até um né? pouco negligenciado quando você compara. Sim, a gente Quando você vê. compara com como ele é Sim, cobrado, né? eu acho que assim, aqui no Brasil, o ensino não é muito uniforme, né? E eu acho que até nos Estados Unidos, os estudantes americanos fazem todas essas provas, eu acho que isso é importante ressaltar. Eu acho que essa parte é balizado mais para cima. E aqui no Não é uma coisa Brasil, só para o estrangeiro. não é uma coisa só para o É estrangeiro. uma Todos os coisa. estudantes de medicina americanos fazem os steps. E então, Aí, por exemplo, se eu faço o Step 1 no terceiro ano, sei lá, uhum. tem uma validade? Eu posso fazer de novo para tentar uma nota maior? Na verdade, agora o Step 1, isso foi uma mudança até recente, de alguns anos para cá, ela não tem mais um score, né? Ela é pass ou fail agora. Então, isso foi uma coisa aí que foi muito discutida e foi uma mudança muito grande no processo, porque quando eu fiz a prova ainda tinha um score, mas agora não tem mais esse score, eles fizeram essas mudanças aí por uma série de motivos, e então, assim, ela é pass and fail. Se você acaba não sendo aprovado, você pode refazer, mas você tem aquela red flag agora de ter um fail no Step 1. Que Isso aparece para os caras. isso aparece para os caras. Daí deixa o currículo mais feio, assim. Deixa. E aí, assim, você já é um estrangeiro, e assim, você precisa se provar dentro desse sistema. Então, assim, ter um fail no Step 1 é uma red flag muito importante. E Então, para ter o PES, tem que acertar um porcentagem da prova? isso não, assim, tem uma nota mínima que assim, o sistema essa métrica do Step 1 é um pouco diferente, não é de 0 a 10, tem todo, isso às É vezes, meio baseado em TRI, né? Teoria de resposta ao item. Que nem o exatamente. Enem é hoje em Sei, dia. sei. E aí, e não tem um percentual de você São quantas falar, questões mesmo? são 280 questões. Caraca. Eu achei que 120 já era bastante. É uma prova E extremamente tem cansativa. quantas horas pra fazer? São 8 horas no total de prova, incluindo os breaks que você tem entre os blocos, são blocos de 40 questões, né? É uma prova extremamente cansativa, que realmente exige muito de você. Eu brinco que assim, até se você tem vontade de se aprofundar em conhecimentos, assim, essa prova, assim, não logicamente dizendo que as coisas aqui do Brasil ou que se faz, mas essa prova, assim, é como se você comparar um Ironman, você terminar, fazer todos os steps, certamente você terminar um Ironman, comparado às vezes com outras provas, que é você correr uma maratona só, ou fazer uma prova de 5, 10 quilômetros, e assim, realmente todo esse processo é uma conquista, assim, pessoal, muito grande, porque é uma exigência muito grande O de Matheus sabe conhecimento bem como é que é isso, técnico. porque ele tá se preparando para Ironman, né? Exatamente. Exatamente. Então, Correu 21K esse fim Correr de semana. 21. É igual estudar de... Sabe quando você passa o ano indo mal, não estuda direito, tá chegando a prova, você dá aquele gás na semana anterior e consegue passar? Mais ou menos, está chegando a prova, eu nunca tinha corrido 21. Mas Mas consegui correu bem correr. pra caralho, correu em 2 horas. É. Menos que 2 horas. Mas é basicamente isso. Então, para você conseguir, né, você poder ser habilitado a aplicar para residência, você precisa ter o PASS no Step 1, você precisa ter o PASS no Step 2, e o Step 2 já tem um score, né? E aí você precisa O também... Step 2, ele antigamente era dividido Nossa em Senhora. 2, né? Ele era dividido numa prova que era o Clinical Knowledge, que ainda Dá tem, menos, né?
E aí o Clinical Skills, que era muito similar aos OSCEs que a gente conhece aqui. Daí Mas isso mataram na isso aí. Tava fazendo as coisas, dá menos de 2 minutos por questão, né? sim, sim. 1 minuto e meio, mais ou menos. 1 minuto e meio, mais ou menos. Tem que E ir no reflexo ali. você precisa, assim, assim como você não faz um Ironman sem preparação, você não faz uma prova dessa sem meses e meses de preparação e de muitas questões e de uma preparação bem direcionada para essa prova. E, mas é basicamente isso. Você precisa ter o Step 1, o Step 2, que é só a parte do Clinical Knowledge, né? Agora, o Step 2 CK, que eles chamam, e agora o Clinical Skills não tem mais essa parte prática, mas eles substituíram isso durante a pandemia por uma prova de inglês médico que chama OET, né? E aí é uma prova que até relativamente é mais simples do que era o Clinical Skills. Essa era uma prova, eu não cheguei a fazer, eu já peguei essa transição, peguei o primeiro ano que foi o OET, que foi durante a Foi a pandemia. pandemia? Foi a pandemia, mas essa era uma prova extremamente difícil, que exigia uma preparação. As pessoas, inclusive, iam para os Estados Unidos fazer preparatórios para essa prova antes de você fazer. Conheço algumas pessoas que, inclusive, estão hoje fazendo residência aqui do Brasil, que até reprovaram nessa prova uma vez, e realmente era uma prova com um estresse muito grande. E... Tem até hoje em dia lá no site dos Steps falando que foi descontinuado. E uma coisa que eu achei interessante lá que estava escrito, Definitivamente, né? que tinha sido indefinitivo e que eles estavam buscando metodologias mais avançadas, Uhum, mais com tecnologia uhum. para fazer essa avaliação. E também tem vários estudos que mostram que assim não era um modificador ali, né, de quem passava e quem Sim, reprovava, sim. né? A taxa de aprovação era relativamente alta, se não me falha a memória, e a grande questão dessa prova é a questão logística, né? O Porque trabalho era um trabalho, assim, eram, se eu não me engano, 5, 6 centros nos Estados Unidos que aplicava essa prova. Você não podia fazer essa prova fora dos Estados Unidos. Então, assim, era uma coisa com um custo, dá até um custo na sua aplicação para os estudantes americanos. Também eles faziam esse mesmo teste, então era uma coisa que eles viram na pandemia, que logisticamente essa prova estava um pouco ali fora do compasso do restante, e substituíram pelo OET, que é uma prova assim que assim, não também assim, eu tenho minhas ressalvas com relação a essa prova. Mas enfim, foi o que eles encontraram ali como um método para principalmente. Aí o OET é uma prova que só os estudantes internacionais fazem, tá? E até estudantes, eu acho que da Inglaterra, de países que você tem educação médica em inglês, não precisam fazer essa prova, mas é uma prova relativamente, assim, não é muito difícil, e não sei para quem muito já bem. passou por tudo isso, Não, já você costuma tirar de letra com uma preparação mínima. Uma pergunta polêmica agora. Quem que opera melhor? Cirurgião brasileiro ou americano? Olha, essa é uma pergunta capciosa, assim. um brasileiro, certeza. A questão é a seguinte: eu vi excelentes cirurgiões aqui no Brasil operar, e eu vi lá nos Estados Unidos também. Eh, eu acho que eu acho que a média nos Estados Unidos talvez seja um pouco, como assim, é um treinamento mais extenso. Eu acho que talvez a exigência, às vezes, de conhecimentos teóricos enfim, eu acho que é um pouco maior. Eu acho que talvez a média lá seja um pouco melhor do que aqui, mas assim, eu vi pessoas excelentes operar tanto aqui quanto no Brasil. É realmente difícil falar, e assim, minha exposição foi um pouco limitada aqui no Brasil. Tive muito contato com excelentes cirurgiões lá da equipe da professora Angelita Gama, e aí, Uma visão logicamente, enviesada era um um pouco, sarrafo né? muito alto, e eu vi pessoas operando naquele nível, como eu vi pessoas que não eram tecnicamente assim tão brilhantes Mas eu quanto. duvido que lá tem um jeitinho brasileiro no meio da cirurgia, assim. Uma Uhum. vez eu vi um chefe, na verdade, não era o chefe que estava operando, eram os assistentes lá do grupo do pâncreas da USP Ribeirão, estavam lá Uhum. operando, e o caso ficou meio complicado, ali eles não estavam conseguindo soltar a estrutura e tal, ficaram lá capingando um tempinho e falou, vamos chamar o chefe. Aí ligou pro chefe,
Ele saiu da sala dele, se paramentou, olhou assim e falou, aí botou o indicador assim no pâncreas, ó, girou, falou, pronto, soltou. Uhum. É. O Matheus tem uma história boa também. A gente tava começando a residência de cirurgia, daí a gente entrou em alguma cirurgia de hérnia, né, no grupo da parede, e daí ele taca ali da gente posicionar a tela, tá ligado? Aham. Da cirurgia, daí ele pegou assim com a mão esquerda, foi jogando assim pro lado a mão esquerda, daí o assistente falou assim, mas você é canhoto que você tá fazendo isso com a mão esquerda? Ele, eu não sou destro, mas com a mão esquerda vai bem também. Tinha acabado de entrar na residência de cirurgia e já Ambicanhoto. tava querendo, Brilhando. já tava querendo falar que com a esquerda também ia bem. O cara é um mito. As É. duas são igualmente ruins. Mas eu acho que a formação aqui também é excelente, é muito difícil comparar, assim, até porque eu não fiz residência aqui, né? E eu não tive essa experiência clínica como residente aqui. Deixa eu perguntar. Terminei, fez seu Research Fellow, tu tava com os clerkships, tu, na hora de aplicar, como é que é esse esquema aí de você fazer a aplicação? Porque não é uma prova de residência, né? Você faz as certificações, você monta o seu currículo, e Uhum. daí como é que funciona essa etapa aí de ir para as residências mesmo? Tá. Funciona mais ou menos assim. É mais ou menos essa época do ano que aí você envia enfim, todos os documentos e os certificados, e aí você escolhe os programas que você quer aplicar nos Estados Unidos, né? E assim, é um número, geralmente as pessoas aplicam um número muito maior que aqui no Brasil, porque lá, assim, são muitos programas de residência, e excelentes programas de residência em vários lugares também dos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acho que aqui esse funil, eu acho que ele é muito mais estreito. Eu acho que lá você consegue ter uma excelente formação em muitos lugares dos Estados Unidos, né? E aí você seleciona os programas que você quer aplicar, né? E aí, logicamente, isso varia um pouco a carreira que você está aplicando, a residência, porque quando você está aplicando para uma especialidade mais concorrida, você logicamente tem que selecionar mais programas, né? Obviamente. Agora, carreiras às vezes menos concorridas, as pessoas conseguem selecionar um pouco melhor. Aí tem um fator financeiro, algumas vezes, porque você paga por cada programa que você está aplicando, Você e aplicou aí para quantos programas? eu apliquei, né, no meu caso, eu apliquei para poucos, porque assim, eu fiz o Research Fellowship na Mayo Clinic e existia um track do Prelim, né, na Mayo, que eu sabia que eu tinha grandes chances de continuar lá. E aí aquilo, assim, eu já morava lá há 2 anos e meio, enfim, e eu queria ter essa experiência clínica Mas em lá, geral, uma pessoa então aplica para uns mais de 100 programas. mais de 100? Mais de 100 programas. Caralho! Eu achei que você E ia falar uns 10. não, não, não. Ah. Mais de 100 programas. E às vezes, dependendo da especialidade, mais de 50, às vezes alguém, uma especialidade menos concorrida, às vezes para 20, 30. E aí, se eu não me engano, você tem pacote. E para cada um é um form diferente, você tem que preencher? Não, não, não. Isso é pelo sistema lá do Eras que tem, enfim, isso tudo é um sistema unificado, né? Que Isso é tem melhor, da né? aplicação. É uma coisa muito bem No Brasil, para a organizada. pessoa fazer 10 Não, provas não. já é Isso, assim, a sofrência. e você faz uma prova por instituição, e nesse sistema americano você faz as suas provas do USMLE, e aí você entra no processo ali de aplicação por meio desse sistema, né? E Então você fez, daí você aplica, você faz alguma entrevista com a instituição exatamente. Aí específica. você aplica para quantos programas você quiser, né? E aí tem a época que você aguarda os convites de entrevista, né? Essa é uma época, assim, muito de muita tensão, né? Você fica aguardando os e-mails eh, e aí você aguarda os convites para as entrevistas, né? E aí eu recebi entrevistas como apliquei. São presenciais as entrevistas? Aí foi a mudança de novo da época da pandemia, né? Até então as entrevistas eram todas presenciais e
E aí tinha essa questão logística novamente, porque até mesmo para os americanos era assim uma coisa logisticamente super difícil. Imagina para estrangeiro de você ter que entrevistar em cada lugar dos Estados Unidos em uma época diferente. Era um processo extremamente caro e que mudou durante a pandemia para o formato online, né? E aí, no meu ano já foi tudo online, eu não tive que viajar para nenhum Porra, lugar. não, Porque foi melhorou. exatamente quando eu estava no finzinho ali da pandemia. E a maioria dos lugares eu acho que continua a trabalhar dessa maneira, com entrevistas online, né? Eu acho que eles ofertam pro aplicante a possibilidade de você conhecer o programa, né? De você ir lá visitar o programa, falar com os residentes, mas é tudo feito online hoje em dia. E tem risco de ter alguma pergunta mais capciosa do entrevistador, assim, porque às vezes aqui no Brasil, por exemplo, o cara passou no Einstein e na USP, aí Uhum. na entrevista do Einstein a professora pergunta, e você passou mais em algum lugar? E você fala, passei em tais lugares. E aí, você vai querer ficar no Einstein ou na USP? Aí a pessoa fica naquela saia justa, né? Uhum. Tem alguma saia justa, assim, né, na entrevista que pode acontecer? Não, porque nessa época ninguém passou em lugar nenhum, né? Uhum. O processo do match, ele é muito complexo, porque depois acabada todas as entrevistas, você ranqueia os programas que você entrevistou. Então, por exemplo, eu falo assim, eu entrevistei e eu quero, o meu top 1 é USP, depois Unifesp, Santa Casa, enfim, você monta a sua ranking list e aí os programas também ranqueiam todo mundo que eles entrevistaram, né? Falar assim, olha, eu entrevistei o Matheus, o cara brilhante, eu quero muito o Matheus no meu programa, ele vai ser o top 1 da minha lista aqui. Aí o Augusto fala, o Augusto foi muito bem, mas eu acho que ele não tem muito bem o perfil aqui do meu programa, mas assim, eu acho que eu ficaria razoavelmente feliz de ter o Augusto no meu programa. Eles ranqueiam o Não é um Augusto. Iron Man, mas consegue correr aí 5 Ele km na corre seus 5, esteira, 10K, reclama um mete um pouco, pace de 7, anda um pouco até que no meio da vai. Eu vi que ele corrida. andou um pouquinho ali, quando chegou no minuto 16. Reclamou, postou um stories lá reclamando. Aí eu acho que aí eles ranqueiam ali no meio, falar, se rodar a lista, eu prefiro ter o Augusto do que ter o Felipe, que nem veio aqui hoje. O Felipe tá na França. Felipe tá na França, Tá nem lá veio. comendo croissant, não quis nem saber. E aí eles fazem dessa maneira. Aí eles têm um algoritmo que analisa bate todas as informações, as suas preferências pessoais, com as dos programas, e aí tem o Match Day, que é muito famoso lá, que aí sai se você deu match ou não, e aí isso sai numa sexta-feira, e aí depois de uma semana eles falam onde você Eles falam, deu match. deu match. Aí você fica naquela tensão absurda, onde que foi, para onde que eu Caramba. vou, e aí depois de uma semana O negócio parece reality show, pô. Uma festa, né, quando sai. Essa é uma festa, e enfim, é um processo muito bacana. E daí, É tipo quando tem uns momentos assim, por exemplo, quando passou no vestibular, você lembra exatamente do momento onde você tava, quem que você abraçou. Eu lembro que eu corri, abracei meu pai, o cachorro veio pulando, querendo me morder lá na casa da minha avó. Também quando passa na residência a gente lembra. No dia do match também acontece isso. Uhum. Uma memória afetiva, assim. Uma memória afetiva. Como é que foi o seu match day? Meu match day, eu tava em casa, eu fui liberado lá das minhas atividades, porque geralmente sexta-feira, a gente pode até conversar disso, da minha experiência do Research Fellowship, eu fazia em Surgical Education, né? E aí, sexta-feira, eu era responsável pela organização do currículo de cirurgia para os R1s de cirurgia lá da Mayo, né? E aí, sexta-feira era justamente o dia que tinha simulação, toda sexta-feira de manhã, sagrado, tinha simulação das 8 ao meio-dia, eles me liberaram, e aí eu estava em casa, e aí com a minha esposa, enfim, e aí eu fiquei sabendo. Agora, atualizando lá, F5. e você recebe por e-mail e é muito bacana. E aí, mas os estudantes americanos, eles têm todo um evento em cada faculdade que você faz, e aí vai todo mundo reunido com a família, e aí
Eu não sei como eles têm acesso a essa informação, mas eles entregam envelopes falando aonde você deu match e tudo, e aquela festa Aqui toda. também no Brasil tem, chama Churrasco da Aprovação do Mad Coffee, onde É. todos se encontram, vão comemorar A gente aquela fez isso aprovação. com o chão esse ano, foi verdade. Com aprovações verdadeiras. Sim. Ulisses, deixa eu te perguntar agora ir para uma outra pegada. Fiz o match, fui pra. Começou na Mayo, né? Uhum. Depois você foi pra NYU. NYU. E você foi até que ano a residência? Até o R3, R2? É o R2. R2. Uhum. Eu falo que o Ulisses aqui, que é meu amigo, eu falo pra ele que ele é que nem o Forrest Gump. Não sei se vocês são dessa época do Forrest Gump. O cara começou a correr. É que, cara, passar em se tornar um residente nos Estados Unidos é que nem parir um ovo de dinossauro. O negócio a gente já tá discutindo aqui, né? E em determinado momento você achou que não estava mais funcionando para você. O que aconteceu que você quis voltar ao Brasil e estar aqui conosco, Uhum. sua presença aqui? Essa é uma pergunta muito boa. Foi primeiramente, um fator pessoal, assim, muito que pesou muito na decisão. Questões familiares aqui no Brasil, né, que acabaram tendo uma influência muito grande e isso certamente foi uma coisa que pesou bastante, que eu discuti muito com o meu program director, assim, não foi nada a ver com a formação de fato, eu acho que A assim, formação tá eu estava tendo uma formação excelente lá. Eu acho que comparado com um R2 de cirurgia aqui, assim, eu tinha experiências no centro cirúrgico. Durante o R1, R2, eu tive a oportunidade de fazer pequenas partes de procedimentos robóticos. Eu tinha experiências, assim, muito boas lá. Logicamente, não é tudo um mar de flores, tem suas dificuldades, mas, assim, do ponto de vista de treinamento lá, excelente, profissional. profissional excelente. Mas teve questões familiares envolvendo meus pais, envolvendo minha esposa também, e isso foi uma coisa que pesou bastante, que eu conversei muito com o meu program director na época, e também teve um pouco da questão profissional que a partir eu sempre gostei muito da parte de educação. O meu research fellowship foi em educação, e aqui no Brasil eu sempre estive envolvido com a parte de educação, e eu tinha muita vontade de voltar a trabalhar com isso, e acabou, assim, depois que eu voltei aqui para o Brasil, tendo essa oportunidade de trabalhar aqui com vocês. É É, uma coisa que profissionalmente me realiza muito e isso é uma coisa. A gente nem tinha falado exatamente sobre isso, né? O Ulisses, ele é um dos nossos coordenadores aqui do Medical of USMLE agora, que vai trazer aí toda a bagagem que acumulou durante esse período, que foi um período muito rico aí que a gente passou no detalhe aí com vocês, para evitar que o cara ele, enfim, gaste energia onde não precisa gastar, coloque a energia no lugar correto. Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis desse processo é você saber colocar a energia no lugar correto, porque é tanta informação, é um mar de informação, um mar de coisas que se você não souber focar ali no que realmente precisa, pode ser complicado. E daí, a gente conversou, né, já faz algum tempo que a gente está estruturando esse projeto aí junto do Ulisses, e então eu achei até vale a pena até explicar, assim, um pouco, assim, qual que é o conceito por trás da gente da gente fazer uma preparação para isso. O que a gente tá montando, assim, como é que é o qual que vai ser a pegada do Medical Office ali? essa é uma ótima pergunta, assim, durante a minha experiência se preparando para essa prova, eu pude vivenciar isso que o Augusto está falando. Assim, não existem mesmo com os conteúdos, né, americanos de preparação para essa prova, e isso ainda é uma unanimidade. Quando a gente começou a discutir essa ideia, muitos colegas lá dos Estados Unidos concordaram que, assim, não existe uma coisa muito bem estruturada em termos de preparação para o Step One, assim, no sentido de você adquirir um produto que ele contemple a parte de videoaulas, a parte de um Keyben que te prepara bem para a prova, e tudo isso dentro de uma plataforma com metodologia, assim. Existe uma coisa ou outra aí no mercado, mas, assim, eu acho que nada muito próximo do que a gente está criando. E
eu acho muito importante também ser uma coisa muito bem estruturada e direcionada para o estudante brasileiro, né? A gente está fazendo uma coisa muito diferente, né, do que é oferecido para os Estados Unidos e, inclusive, para aquele estudante de medicina ou aquele médico que às vezes não tem muita intimidade ainda com o inglês médico, né? A gente vai oferecer um produto que é direcionado também para essas pessoas, né? E vai ser uma coisa muito única e diferente no mercado e com a metodologia que aqui da Medcoff, que eles já aprovam aí milhares de estudantes de medicina ou médicos, né, na residência médica. E assim, a estrutura, então, a gente está montando uma estrutura que vai ter. Não é só não é uma mentoria, assim, né? Que a gente tem muito. Aqui no Brasil, a gente tem muitas pessoas aí que têm mentorias, algumas coisas até legais, mostrando o que funciona e o que não funciona. Mas eu acho que uma das dificuldades que a gente tem, né? Por mais mentorado que seja o processo, mesmo assim acaba sendo dificultoso. Por quê? Porque o material ele não vem preparado para um brasileiro absorver da Não. melhor maneira e não tem uma metodologia assim, você vai seguir, numa semana você vai fazer isso, depois isso, até você Uhum. chegar no dia da sua prova. Então a ideia é isso. Exatamente. A ideia é isso. A ideia é oferecer um produto muito bem estruturado para você poder sentar e se preparar sem se preocupar de ir atrás ainda, de você ter os recursos, né, que são muito segmentados. As pessoas compram lá um banco de questões de um lugar, compram a videoaula de outro, aí compram um livro-texto de outro lugar, e aí se vê com aquele mar de informações. E assim, uma das coisas mais comuns que existe até hoje, o Augusto sabe muito bem disso, é assim, as pessoas iniciarem esse processo de preparação para essas provas e desistir no meio do caminho, porque mesmo às vezes até contratando um serviço de mentoria para ajudar, te direcionar, você se sente perdido porque, assim, esses materiais não são bem estruturados dessa forma e pela dificuldade, né, da prova em si. Mas quando você não tem esse direcionamento, esse guia, assim, de como se preparar, o índice de desistência do processo ele é muito alto, porque é uma prova muito rigorosa, é uma prova muito difícil, que Junta tudo, exige... né? É, Investimento uhum, alto, uhum, prova difícil, uhum, despreparo uhum, cronológico ali, de quando uhum, eu acho que a gente vai conseguir resolver em grande parte a maioria desses problemas, porque justamente o que você falou, acho que a taxa de desistência muitas vezes acaba entrando nesses problemas e a gente vai uhum, combater todos eles, assim, o time que a gente está formando, assim, né, o Ulisses ele coordena essa parte e a gente conversa bastante sobre isso, assim, time fantástico uhum. de professores, né, que vão compor aí, que vão tanto o nosso banco de questões, que vai ter um banco de questões específico para isso, quanto de aulas. Então, assim, estou super entusiasmado com esse projeto que a gente vai começar aí a disponibilizar quando, Ulisses? O ano que vem, 2025, 2025? Começo exatamente. de 2025 ou Começo de final? 2025. Boa, sucesso total. Então, show de bola. Que mensagem você daria hoje para alguém que quer começar esse processo? Primeiramente, que aguarde alguns meses até a gente lançar esse curso que vai ser uma coisa muito direcionada aqui para o público brasileiro, né? Eu acho que é uma coisa que, como eu já falei durante o podcast, eu acho que se você ainda é estudante de medicina e você contempla essa possibilidade de fazer qualquer tipo de treinamento nos Estados Unidos, eu acho que vale muito a pena você investir nesse processo, porque é uma coisa que vai te possibilitar abrir muitas portas no futuro e também como conhecimento técnico, E né? assim, acho que sendo bem honesto, assim, a gente tem uma perspectiva no Brasil que é um pouco sombria, assim, eu Uhum. acho. Eu É. vejo a medicina, infelizmente, assim, eu tenho um pouco de, assim, dor em falar isso, mas é um pouco sombria em alguns aspectos. Acho Uhum. que para quem fez residência e para quem vai fazer residência está muito focado nisso, não, mas assim, a expectativa, pô, é que em 2030 a gente dobre o número de médicos, a gente sai de Uhum. um cenário que a gente tem aí aproximadamente 500 mil para 1 milhão. Então, Uhum. assim, Já, sabe aquela. já tem uns 5 anos aí que o plantão não é reajustado, Não, né? mas a questão não é nem reajuste, a questão é que, assim, a gente tem uma concepção no Brasil que médico sempre tem emprego, e Uhum. talvez isso deixe de se tornar uma realidade, Uhum. principalmente em grandes centros. Uhum. Talvez não haja emprego, nem É. os mal remunerados. Isso que eu acho que é mais tenebroso ainda para quem não tem residência médica, né. Então, assim, É. a residência médica é uma coisa muito importante, você está terminando a faculdade,
E talvez a internacionalização também seja um caminho, porque, pô, quanto que ganha em dólares aí um cirurgião anualmente? Olha, a gente está falando em coisa de 400 a 500 mil dólares, assim, uma média, né? Isso um salário inicial, obviamente tem Por especialidades ano, né? por ano. Isso Pô, 500 é, mil dólares ano seria mais de 200 mil reais por assim, mês. 300 a É. 500 mil dólares por ano, né? Mas qual a jornada de trabalho? Isso varia muito de lugar para lugar, né? Até o E Matheus ficou interessado agora. Surgiu um interesse, né, Matheus? e talvez o Matheus vai ser o caso um aí da Não, mas nossa. como ele é ambidestro, É. então tem uma vantagem. Já que a esquerda vai bem, eu acho que Dá pra operar dois casos ao mesmo dá pra tempo. cooperar. É. Dá pra até pra ganhar o dobro disso É. ainda. Inclusive, para subespecialidades da cirurgia geral, eu até estava conversando recentemente com um amigo que já está na subespecialização da cirurgia cardiotorácica lá. O salário médio que ele está recebendo propostas, né? Ele, inclusive, ele não é do Brasil, ele é do Chipre, né? Mas ele é internacional também, fez residência na Mayo Clinic. O salário médio, né, para essa área, ele fala coisa de 800 mil dólares ano, né? Uau, muita E grana. é muito dinheiro. Mas, logicamente, é um treinamento longo, que é um processo, como a gente falou agora, E é um durante. treinamento assim, É, abdica-se de algumas coisas, né? uhum, Não é como você falou, não é um mar de rosa. não, Uma coisa que vai funcionar para algumas pessoas, né? Então, uhum, não é só o aspecto profissional e financeiro. Existe o aspecto pessoal, uhum, existe questões familiares. uhum, É coisa que, eu acho que é muito importante nessa jornada é, você somar tudo isso. Você ver uhum, se isso faz sentido para você em todos esses aspectos, né? uhum, A profissão é um dos aspectos da nossa vida, né? Um uhum, dos aspectos. uhum, Então, até eu acho que essa questão de você fazer um ano, por exemplo, fora, antes de você mergulhar de cabeça nisso, então você fazer eu acho que para você fazer não tô nem falando de steps aqui, porque eu acho que steps, eu acho que todo mundo deveria fazer atualmente uhum, por causa da questão da oportunidade de fellow, e essa oportunidade de fellow pode ser um diferencial para sua carreira aqui no Brasil. Então uhum, nem tô falando de steps e de validação propriamente dita, tô falando de residência mesmo uhum, fora, né. Acho muito a pena você ter uma experiência internacional mais duradoura uhum. para saber se 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 aquilo é se para se pega a você. cultura também, né. Uhum, obviamente, se realmente você se adequa dentro daquele sistema, né? Mas você levantou um ponto que é muito importante, que a gente discute muito isso, que é essa questão do aumento de vagas, né, em medicina a gente sabe muito bem que o número de vagas de residência aqui no Brasil ele não acompanha proporcionalmente esse número. O mercado de recém-formado ele vai, logicamente, piorar, a gente sabe muito bem, e eu acho que é uma coisa que você ter os steps e ter essa possibilidade de, talvez nessa época, você optar por fazer o seu treinamento ou residência, Ninguém ou, nunca vai se arrepender se tiver a oportunidade de ter feito os steps. é, Agora, se arrepender de não ter ter feito feito esse, durante a exatamente, faculdade, excelente, uma boa colocação. Certamente, e a gente tem colegas que hoje se aquela coisa, arrependem. eu nunca me arrependi de deixar um dreno. É. Verdade. Mas Quem é cirurgião já sabe essa história já. mas esse é um ponto, tanto residente, e como o Augusto também colocou, que hoje em dia, no mercado cada vez mais competitivo, você terminou a sua residência aqui, você ter a chance, os steps já feitos durante a faculdade de medicina, de você aplicar para um fellow clínico e ter essa experiência internacional de você voltar, às vezes com uma expertise, aprender um procedimento feito de uma Não, eu falo maneira diferente. eu falo por mim, cara. Eu me arrependo um pouco disso, de É. não ter levado adiante, não ter Uhum, terminado, assim, esse processo. Porque quando eu terminei urologia, assim, se eu tivesse essa possibilidade de já engatar no fellow e tal, que eu acabei enveredando. Eu não sou um bom exemplo a isso, porque eu fui pro lado da educação médica, enfim, sou muito feliz aqui no que a gente faz no Medicoff, mas eu acho que é difícil ter essa visão durante a faculdade, né. uhum. É muito difícil. Eu Se acho que se alguém não avisa você, é muito difícil. eu acho que exige um grau de amadurecimento que muitas vezes, ainda mais aqui no Brasil, que o estudante de medicina ele entra muito cedo, né, na faculdade, é difícil, mas a gente está aqui discutindo isso É justamente bom, para abrindo você, abrindo o olho da abrindo galera, pô. o olho
E não é só porque nós adoraríamos que você comprasse nosso curso no futuro, mas como uma oportunidade profissional para você não deixar passar e pela experiência dos nossos colegas que hoje gostariam de fazer alguma coisa fora e não podem, assim, não é que não podem, mas assim, você se preparar para essas provas quando você já tem seus 30, 35 anos, formado, trabalhando aqui no Brasil, é realmente muito É difícil. exatamente esse ponto. Portanto, você que é médico, estudante de medicina e pensa em internacionalizar a sua carreira, internacionalizar a sua carteira também, fazer um estágio nos Estados Unidos, fazer residência nos Estados Unidos, o primeiro passo é seguir o @medicoff.usa. O que você vai encontrar lá? Várias dicas e também o Dr. Rafael Ulisses, um exemplo que ele fez 5 estágios nos Estados Unidos durante a faculdade, em Harvard, em Michigan, foi residente de cirurgia da Clínica Mayo, portanto, ele está lá para responder suas dúvidas, para mostrar para você o que a gente está preparando para facilitar esse seu caminho de internacionalização da sua carreira médica. Matheus incorporou o radialista aqui. É. Mas foi bom, Excelente. gostei. Gostei. Foi um jabá muito bem feito. Eu vou fazer, já que já fez um jabá, eu vou fazer outro também, que na verdade é um presente da Ener. A Ener é um dos patrocinadores aqui do nosso Confortinho Médico. Uhum. Eles têm vários scrubs, várias roupas aí que são feitas para Muito legal, agradeço o presente. Para médicos, né? Eles têm underscrubs, tem touquinha cirúrgica, tem várias coisas assim muito legais muito mesmo. Bacana, ó. Muito obrigado. É uma segunda pele, na verdade, né? Uhum. Muito usado por público masculino, público feminino também, muito usado. Usarei, com certeza. Para questão de privacidade, proteção, né? Muito legal. É bem legal mesmo. As meninas. E tem um cupom chamado mandam Soul bem- Medicoff que tem 10% de desconto em todo o site. Agradeço o presente e foi um prazer poder falar. Não, tu não vai embora não, que tem um bate-bola, jogo rápido aqui, pra você responder. Não vai tão rápido. Vou te fazer umas perguntinhas aqui que a gente tá fazendo pra todo mundo. Você responde assim, pensa rápido e manda uma resposta pra gente. Vamos lá. O que é medicina pra você? Medicina é cuidado ao próximo. Quem que é o Rafael? Pessoa movida a desafios. O que é residência médica? É um must. O que é sucesso pra você? Sucesso é família. Qual que foi sua maior vitória? Meu filho. Qual que é a sua missão? Minha missão é poder impactar outras vidas. Isso aí, esse aí é o Dr. Diaz Vero conosco. Thank you very much, Thank you Dr. so Dias much. Azevedo. Foi um Brincadão, prazer. brincadão aí, cara. Eu acho que a galera tem muita dúvida sobre esse tema, assim. A gente trouxe o Bisturi, né, o Buturi aí pra falar um pouquinho sobre a carreira. Ele fez fellow também lá fora e deu uma pincelada nisso, mas a gente não sentou pra falar mais profundamente. E eu acho que é um tema que cada vez mais importa por todos esses aspectos que a gente discutiu, pela própria competitividade da carreira do Brasil, pela possibilidade de fazer um fellow. Então, assim, aqui a gente é pra dar estalo nas cabeças das pessoas, assim, pra pessoa, pô, com certeza quem escutou até agora esse episódio tá um pouco, assim, tá pensando, pô, será que eu deveria começar a fazer isso? E quanto mais cedo, melhor. Então, E acho esse é o que nosso objetivo, colocar uma pulguinha atrás da orelha de quem contempla essa possibilidade. muito Legal. bom. Isso aí, galera. Então, ó, deem 5 estrelas aqui pra gente, porque a gente quer ser o melhor podcast quando o assunto é medicina. Então, sigam aí a gente, tá bom? Siga a gente lá no Medicoff. Manda pro teu amigo que quer saber um pouco mais sobre carreira internacional. Manda no grupo da turma, no grupo do plantão, pessoal aí que possa se interessar por esse tema. Porque esse episódio ficou muito melhor do que muito bom. Ele ficou excellent. Ficou very good. Então é isso, galera. Obrigado aí todo mundo. E até a próxima. Até semana que vem, galera. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.